Vamos então dar início a mais uma aula, né? A nossa aula de número 4, aonde nós temos dois conteúdos muito importantes e muito densos, né? Com muitos conceitos, com assunto de muita profundidade. Por isso, esses dois assuntos foram divididos em dois vídeos e neste vídeo nós vamos conversar sobre a corrente teórica do estruturalismo, que foi uma das correntes mais importantes dentro dos estudos da ciência da linguística moderna. Por isso, antes de nós entrarmos direto no assunto, é muito importante vocês compreenderem o conceito de escola teórica e de corrente teórica, que eu vou, de uma maneira bem resumida, tentar colocar aqui para vocês. Uma escola teórica, uma corrente teórica, ele é um conjunto de conhecimentos metodológicos, ou seja, conjunto de conhecimentos que foram testados utilizando-se o método científico. O método científico, ele deve seguir uma série de etapas obrigatórias para que o conhecimento seja validado. Então, a escola teórica, a corrente teórica, ela é o conjunto de conhecimentos metodológicos organizado de forma a fundamentar, a justificar os preceitos, os conceitos de uma ciência. E foi aí o grande mérito do estudioso do estruturalismo, que foi o Ferdinand de Saussure, que nós vamos conversar um pouquinho aqui para frente. Gente, o Saussure, ele foi um linguista suíço que nasceu em Genebra em 1857 e faleceu em 1913 de tuberculose. O Saussure não existe, né? O Saussure, ele foi uma pessoa extremamente culta, extremamente letrada, mesmo naquela época, em 1800, gente, quando ele nasceu, né? Aonde o estudo, a informação não era tão popularizado, tão fundamentado como era no início do século XX. Então, existem algumas características do Saussure que eu coloquei aqui só para vocês, para destacar para vocês. Em 1878, ele defendeu a sua dissertação de mestrado sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias. Em 1880, pessoal, com 23 anos, Saussure defendeu o doutorado dele sobre o emprego do genitivo absoluto no sânscrito. Ele já estudava as línguas, mesmo dentro aí da sua vida acadêmica, no início da sua vida acadêmica, né? E de 1881 até 1891, ele foi nomeado professor de linguística da Escola de Artes e Estudos, né? Onde ele lecionou especialmente o sânscrito, o gótico e o alto alemão, ou seja, línguas bem antigas. E de 1906 até 1910, pouco antes da sua morte, ele ministrou 3 cursos de linguística dentro da Universidade de Genebra. É o que a gente pode chamar, no português vulgar, de um verdadeiro cabeção, né, gente? Mas os estudos de Saussure, eles não ficaram conhecidos durante a vida do linguista. Os estudos de Saussure, eles ficaram conhecidos em 1916, quando 2 de seus alunos, o Charles Bailey e o Albert Chazelier, compilaram todas as aulas que eles tinham assistido do Saussure e formaram, né, e publicaram o livro Curso Geral de Linguística, que a gente pode dizer, a gente pode falar que é a Bíblia da linguística, do estudo das línguas ocidentais. Então, esse curso de linguística geral, ele não é estudado só para o português, para o inglês, mas para o espanhol, para o francês, italiano e demais línguas ocidentais. Saussure, ele é considerado o pai
do estruturalismo linguístico e o pai da linguística moderna. Porque qual foi o grande mérito do Saussure? Antes do Saussure, cada um estudava a linguagem da maneira que queria, da forma que queria, sem ter realmente um padrão de conceitos que pudessem ser justificados cientificamente. Foi a partir desses estudos do Saussure feitos dentro da universidade, né, que surgiu, então, o que nós conhecemos hoje como a linguística moderna. Qual foi o mérito do Saussure? Porque o Saussure apresentou os conceitos relacionados à língua a partir de estudos científicos. E os estudos científicos, eles devem seguir o método científico. O método científico, ele tem uma série de etapas que elas são obrigatórias, devem ser seguidas para que o conhecimento seja validado, seja reconhecido por uma sociedade. Além do mais, o Saussure concentrou seus estudos sobre o estudo da língua em um determinado momento do tempo. Nós vamos ver isso de forma mais detalhada daqui a pouquinho nos slides mais à frente. A linguística, quando ela surgiu e ela é estudada, a gente chamava de estudo histórico da linguagem. Ou seja, se estudava a língua desde o momento que ela nasceu, como ela se desenvolveu entre os povos, até ela entrar em desuso. E o Saussure não fez isso, ele escolheu um recorte dentro do período do tempo e analisou somente naquele período do desenvolvimento da língua. E ele foi muito criticado porque ele se dedicou ao estudo somente da língua e ele desprezou os aspectos da fala. Uma coisa muito importante é que Saussure entendia a língua como um sistema, uma estrutura, tá? Então, para o Saussure, ele era o quê? Um sistema de signos estruturados de acordo com normas internas de uso. Bom, como eu disse, um dos grandes méritos do Saussure foi ele ter estabelecido, né, os conceitos que permeiam, a ciência da linguística até hoje. Porque como vocês viram pelo histórico acadêmico do Saussure, ele era um estudioso da língua e ele utilizava o método científico para estudar as línguas. E ele trouxe essas contribuições de conceitos que são empregados até hoje. E uma das mais importantes que o Saussure fez, dentre todos esses conceitos, está a teoria do signo linguístico. Para o Saussure, o signo linguístico é uma entidade psíquica de duas faces. E vou mais além, é uma entidade psíquica de duas faces inseparáveis. Ele costuma dizer que é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Uma não existe sem a outra. E deu o nome a essas partes de significante e significado. Aonde o significado, ele é a ideia que esses sons evocam na nossa mente. E o significante é a imagem acústica. Karine, não entendi muito bem. Pode explicar novamente? Claro que sim. Olha aqui essa gravurinha. Aonde nós temos o significante, o que é o significante? Ele é o conjunto de sons que constituem um signo. Quando eu falo mesa, cada um desses fonemas que eu pronuncio, né, eles formam um conjunto de sons que vão representar, que vão constituir o signo. E o significado? O significado, ele vai ser o quê? Ele vai ser a ideia que estes sons evocam dentro da nossa mente. Vamos ver melhor um pouquinho? De forma resumida, o que é que nós temos? Eu fiz essa adaptação dessa foto que eu tirei aí de um site da internet, porque eu acho que ela resume muito bem a teoria do signo linguístico. A teoria do signo linguístico, nós temos o conceito e a imagem acústica.
Por que tem as setinhas? Porque elas são inseparáveis, essa setinha para cima e para baixo. E o conceito, o que é que ele vai ser? Ele vai ser o significado, que é a ideia que vem à nossa mente, e o significante vai ser o conjunto de sons que nós temos para representar esse significado. Vamos praticar um pouquinho para a gente ver como que seria, então, o significante e o significado? Ora, se o significante é o conjunto de sons que nós emitimos para o signo, então aqui, quando eu digo carro, carro é o significante. E a ideia que vem à minha mente quando eu pronuncio carro vai ser o significado. Flor, a mesma coisa vai acontecer. A flor vai ser o quê? Vai ser os sons que constituem o signo. E o significado vai ser o quê? A imagem que vem à minha mente quando eu pronuncio a palavra flor. Claro que aí eu coloquei um exemplo de flor, mas pode ser diferentes tipos de flores, tá? Uma outra característica, um outro conceito muito importante estabelecido por Saussure dentro do estruturalismo foi os conceitos ou os princípios, e em alguns livros vocês vão encontrar também como características do signo linguístico. Princípios e características do signo linguístico são sinônimos. Quais são esses princípios? O princípio da arbitrariedade e o da linearidade. O princípio da arbitrariedade, ele está relacionado com a motivação do signo. Para Saussure, o signo, ele é imotivado, ou seja, não há nenhuma relação entre o significante e o significado. Por exemplo, se nós falarmos a palavra cadeira, qual é a origem dessa palavra? Por que resolveram, por quem decidiu colocar nome para o objeto de 4 pernas, com uma parte onde eu posso me sentar e encostar, dar o nome de cadeira? Não existe uma razão científica. Essa é a arbitrariedade. Estabeleceu-se que aquele objeto se chamaria cadeira e pronto. Não é motivado, não existe uma razão para isso. Por isso que é o princípio da arbitrariedade. E qual é o princípio da linearidade? O princípio da linearidade é uma característica das línguas naturais, segundo a qual o signo se dispõe um depois do outro numa sucessão temporal espacial. Cada signo ocupa o seu lugar dentro da frase. Então, eu tenho aí uma frase: o sabiá canta porque é feliz. Qual é a linearidade? Eu coloco um signo sequencialmente após o outro, e cada um no seu devido lugar. Que daí nós vamos ter a relação paradigmática que nós vamos ver mais ali na frente. Então, o princípio, a característica da arbitrariedade e da linearidade são essas duas. O signo, ele é para Saussure imotivado. Não há uma razão, uma explicação científica para que cada objeto tenha recebido aquele nome durante a sua existência. E a linearidade está relacionada com o fato de cada signo ser colocado sequencialmente após o outro numa sequência temporal e espacial e lógica, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Do signo linguístico e também dos princípios do signo linguístico, a Saussure estabeleceu também algumas dicotomias. Entre essas dicotomias, nós incluímos, não está aqui porque eu já falei sobre elas, mas é o significante e o significado. E nós vamos também ter a língua e a fala, a sincronia e a diacronia, o sintagma e o paradigma, que nós vamos conversar sobre eles de forma mais detalhada nos slides que se seguem. Para o Saussure, ele estabeleceu a dicotomia de língua e de fala. Por quê? Porque Saussure distingue o social do individual.
O essencial do necessário, o social e essencial recaem sobre a língua, cabendo à fala o recorte do que é individual e acidental. O que seria isso, então? A língua é um conjunto de signos que é adotado por um determinado grupo social. Membros de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, se utilizam da língua. E a maneira como cada indivíduo expressa essa língua é a fala. Por isso que nós vimos lá na aula de número 1, que a linguagem, o conceito de linguagem, dentro dos estudos linguísticos, ele inclui a língua e a fala. Na época dos estudos do Saussure, os estudos científicos se concentravam na língua. Vocês vão perceber com as aulas que vêm a seguir que entrou também, passou a fazer parte dos estudos também, a parte da fala, que é a parte individual. Outra coisa importante, a língua apresenta-se como um sistema que pré-existe ao indivíduo, ou seja, já é da sociedade. É uma instituição social que acumulou historicamente um conjunto de valores e sobre o qual o indivíduo não tem nenhuma ascendência. Ou seja, o código foi estabelecido por aquele grupo social. O indivíduo, particularmente, não pode modificar aquele código, porque ele foi estabelecido para a comunicação entre aquele grupo como um todo. E a fala, ao contrário, é o ato individual, como eu acabei de dizer ali no primeiro ponto, né? É a maneira como cada indivíduo combina os elementos desse sistema que nós chamamos de língua. A sincronia e a diacronia. Saussure concentrou a sua visão sincrônica da língua, um estudo descritivo da linguística, em contraste com a visão diacrônica da linguística histórica. A diacronia é o estudo da língua, todo o seu percurso histórico, desde o momento que a língua nasce em uma determinada sociedade, como ela se desenvolve ao longo do tempo nesta e em outras sociedades, até o ponto que ela vai entrar em desuso ou então no ápice da utilização desta língua. O Saussure não fez isso. Ele estudou a língua de forma sincrônica. Ele fez um recorte em um determinado período de tempo do uso dessa língua e estudou apenas naquela parte da história da língua. Então, vocês perceberam aí que sincronia é estudar a língua em um determinado período do tempo e diacronia é estudar dentro de uma perspectiva histórica da língua. Com tal visão sincrônica, né, Saussure procurou entender a estrutura da língua como um sistema em funcionamento em determinado ponto do tempo. Acabei de falar isso. Sintagma e paradigma. Esse é o calcanhar de Aquiles quando os estudantes começam os seus estudos linguísticos, até que eles possam visualizar e compreender de forma prática o que vem a ser o sintagma e o paradigma. De maneira teórica, o sintagma é definido por Saussure como a combinação de formas mínimas numa unidade linguística e surge a partir da linearidade do signo, ou seja, ele exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo, pois um termo só passa a ter valor a partir do momento que ele contrasta com outro elemento. Karine, não entendi nada. Calma, pequeno gafanhoto, vamos chegar lá, já vou te mostrar. E o paradigma, ele é o quê? Como ele define um banco de reservas da língua, fazendo que as suas unidades se oponham, pois uma exclui a outra. Não entendi nada, vai entender agora, quer ver? Olha aqui esse esquema que eu retirei da internet, né? Da linguística da Unip. Nós temos dois eixos de construção da frase. Nós temos o eixo sintagmático, que vai ser a dicotomia do sintagma, e nós vamos ter o eixo paradigmático,
que é o eixo das palavras, da escolha das palavras. Então, vamos começar pelo sintagma. No sintagma, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma sequência de signos que cada um ocupa a sua posição dentro da frase. Eu canto porque sou feliz, ou seja, um é justaposto após o outro em seu lugar específico. Agora, as palavras eu canto porque sou e feliz, dentro desse eixo, elas podem ser trocadas, elas podem ser modificadas dependendo do interesse do falante para construir outras frases. Então, no lugar do eu posso usar o tu, o ele, o nós, o vós, o eles, dependendo do que eu queira expressar. Eu posso trocar o verbo canto por mudaste, por gostou, por iremos, por sabeis e construir aí uma sequência de signos colocados um após o outro. Então, essa aqui é a relação sintagmática entre os termos dentro de uma frase. Bem, pessoal, então recapitulando, né? Nós temos aí o estruturalismo europeu. Eu não comentei antes, mas acho importante citar agora porque vocês vão ver lá nas leituras do Martelota. O estruturalismo, ele foi uma corrente teórica que ela teve percurso não somente na linguística, mas na antropologia, na sociologia e na filosofia e na psicologia também, em várias outras ciências. Então, essa escola teórica, como é que eu disse, essa corrente teórica, ela fez parte de outras ciências. E ela refletiu nos estudos linguísticos com Saussure na Europa. E aí, recapitulando com vocês, nós temos aí o nascimento, né, do Saussure, vimos a vida acadêmica do Saussure, vimos como que o Saussure foi cabeção, né, como ele foi realmente estudioso, tá aí um dos grandes méritos do Saussure, né, exatamente por ele ter feito todos esses estudos com bases científicas é que nós podemos perceber a importância do trabalho metodológico feito por ele. Depois disso, a Saussure faleceu e o livro de linguística foi publicado pelos seus estudantes do curso, né, que compilaram as suas aulas. Mas uma coisa muito importante citar também é que ao mesmo tempo em que acontecia o estruturalismo na Europa, acontecia também o movimento estruturalista nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, esse movimento estruturalista, ele era representado por Leonard Bloomfield, que, com base nos estudos da psicologia do Skinner, na psicologia behaviorista, comportamentalista, né, estruturava também a língua com preceitos muito parecidos com o de Saussure. A diferença é que o estruturalismo norte-americano, ele ficou também conhecido com o nome de distribucionalismo, tá? E ele tinha uma série de características que se relacionavam com os estudos que eram desenvolvidos na Europa com Saussure. E uma delas é a da relação da descrição sincrônica da língua, como nós vimos anteriormente. Karine, e aí, qual dos dois é mais importante? Cada um tem a sua importância dentro do seu conceito, do seu contexto. O fato mais importante é que o estruturalismo europeu, com a criação do livro, né, com a publicação, do livro Curso Geral de Linguística, é utilizado como referencial para os estudos linguísticos até os dias atuais. Esse é um aspecto importante que devemos considerar. Bom, então até aqui, o que é que nós podemos afirmar de forma sintética? O estruturalismo é uma corrente teórica que formalizou os estudos linguísticos, não é linguísticas, é linguísticos,
a partir das contribuições de Saussure. Ou seja, o que é que isso significa? A linguística moderna, como ciência, ela só surgiu a partir desses estudos do Saussure, que foram publicados, como vocês viram aí, na primeira metade do século XX. No estruturalismo, a língua é vista como um fator social, nasce no berço da sociedade. Isso é muito importante você compreender para poder contrastar como nós fomos estudar a teoria gerativista, tá? E Saussure estruturou a teoria dos signos linguísticos, os seus princípios e as dicotomias. Essas foram algumas dentre tantas contribuições relevantes que o Saussure trouxe para que a ciência da linguística fosse realmente, vamos dizer assim, formalizada, reconhecida e que serve de suporte teórico até hoje para os estudos que nós fazemos em teses de doutorado, dissertação, de mestrado e trabalhos de monografia de conclusão de curso. Bem, pessoal, essas seriam as informações importantes para o estruturalismo. Lembrem-se que essas informações, elas são apenas uma maneira mais resumida, numa linguagem mais objetiva e simples, para ajudar você a entender a leitura obrigatória que está disponibilizada no seu ambiente virtual de aprendizagem. Depois desse vídeo, nós vamos estudar o gerativismo. Até a próxima aula!